Olá, vocês de casa! Olha só, hoje eu estou me sentindo, amor, o Faustão. Sempre fica também com os papéis assim: ô, louco meu, dá aqui um agradecimento ao pessoal da... Finalmente, né? Você sempre queria estar no lugar dele. Pois é, aí, ó, aos poucos em Faustão, eu chego lá. Pela enrolação você já até ganha, né? É verdade, as pessoas né? falam que você enrola muito, até mais do que Faustão. É verdade, né? Caramba. E conseguir enrolar mais do que o Faustão é uma grande proeza. Pois é. Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje? A segunda edição especial de 100 anos de Revolução. Muita gente reclamou bastante do último vídeo, mas muita gente também gostou pra caramba do vídeo que a gente fez. E pra essas pessoas que gostaram pra caramba, a gente tá fazendo um segundo vídeo com mais algumas coisinhas. Então hoje nós vamos falar sobre alguns mitos e verdades sobre a Revolução. Lembrando que tudo isso a Lesha buscou fontes fidedignas diretamente da Rússia, porque, querendo ou não, foi lá que aconteceu, então boa parte do material que a gente leva em consideração quando fala de história está por lá, feito pelos historiadores que estudaram melhor esses acontecimentos. Portanto, se você tem outras fontes, nós respeitamos essas outras fontes, porém hoje usaremos as fontes da Dasha. Muita gente comentou que somos imparciais, né? Mas, gente, eu sou muito parcial. Na verdade, é que esses vídeos eu quero focar nos fatos que aconteceram e não na minha própria opinião política, que óbvio existe, né? Eu sou ser humano, também tenho a minha própria opinião. Bom, então aqui o primeiro os bolcheviques eram comunistas? Pra quem não sabe o que são bolcheviques, depois dá uma pesquisada aí, você vai ver que é uma galerinha que aprontou altas confusões durante a Revolução. Que de fato lideraram a Revolução de 1917. Isso aí. Então os bolcheviques, eles eram comunistas? Não! Ai, meu Deus! Isso é um grande mito que existe tanto na Rússia, tanto fora da Rússia, que os bolcheviques eram comunistas. Os próprios comunistas, na verdade, depois, né, quando reescrevendo a história, falaram que os bolcheviques eram comunistas. Eles não eram. Eles eram sociais-democratas. Radicais. Sociais-democratas, quem diria, hein? Aí sim fomos surpreendidos novamente. O segundo os russos acham que o Lenin matou a família real. Família dos czares. Os Romanov. Sim. Os russos acham que o Lenin deu a ordem de matar a família real. Mas isso é um mito que nem todos os russos sabem. Não existe nenhum documento, nenhum testemunha, nada que prove que foi o Lenin que ordenou. Aonde que eu busquei essa fonte? Essa fonte é bem famosa, tá ficando mais famosa na Rússia, que é uma pessoa, um detetive oficial da Federação Russa e blá 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 blá, com todas as regalhas que eu não consigo traduzir. Ele era responsável pelo caso de assassinato da família Royal em 1993, quando acharam os corpos. Pela segunda vez. A primeira vez, acharam. A primeira vez, acharam em 93, tá. 93. E o caso foi fechado em 98, reaberto em 2006, fechado em 2009. Isso é uma pessoa que realmente se aprofundou muito e contou tudo o que aconteceu de verdade naquela época com a família real. A família real, o governo temporário tinha planos de fazer julgamento com família royal pela irresponsabilidade e muitos outros crimes e mandar para a Inglaterra. A Inglaterra queria receber a família, mas depois recusou. Eles ficaram na Rússia e depois da Revolução virou uma bagunça, virou uma anarquia. O Lenin não era líder, aquele que os comunistas falavam que era. Ele não tinha ainda tanto poder. Na verdade, o maior poder que Lenin teve na vida era depois da morte dele. Quando ele virou lenda. Quando ele virou lenda, ele virou Deus. Aí sim ele virou poderoso. Mas naquele momento ele não tinha tanto poder. E a família royal estava em Ural, Ekaterimburgo, muito longe de Moscou. Os radicais que estavam lá, sabendo que a família royal vai ser transferida para Moscou para julgamento, decidiu fazer esse assassinato. A justiça com as próprias mãos. Porque eles eram doidos e radicais. Que eu tô resumindo muito, né? Porque tem material gigante acontecendo
Tem material gigante contando para onde a família foi transferida, com quem falou, aí depois transferiram para lá, para cá, e enfim, é isso. Resumindo, foi chocante essa história, chocante. E o terceiro, que o Stalin criou o figurino dos ditadores. Eu não sei se todo mundo sabe dessa daí, essa aí eu já ouvi muito, de que o Stalin... Vocês já repararam que todos os ditadores se vestem mais ou menos igual? Tem um mito muito famoso que foi o Stalin primeiro que criou esse estilo. A moda dos ditadores, A moda dos ditadores. A tendência dos ditadores. Mas não foi ele. Não foi? Não foi. Quem foi? Foi o líder do governo provisório, Kerensky Alexander Fyodorovich. É bom escrever pra galera. E ele criou por quê? Tempos mudaram, né? O Czar já era afastado. Aquele figurino chique que os governadores daquele tempo, os ministros... Os líderes, né? Os ministros e tudo mais, era meio que inapropriado. Ele criou esse estilo usando a roupa militar, mas sem sinal, nem sem ombreiras, sem... estrelas, sem nada. Marcação, porque ele não era militar, mas queria demonstrar que ele é da parte militar, que na verdade sempre era o apoio e a base da Rússia. Então essa foi a grande sacada dele. Isso foi copiado depois pelo Stalin, aí depois já foi. Depois pelo qualquer mundo. ditador que você conheça tem um look basicão. É. E agora um bônus, amor, que essa eu vi muito e eu queria ouvir de você, que é russa. Que as pessoas falam, apesar do Stalin ter matado tanta gente, não sei o quê, por que ele ainda é considerado um herói na Rússia? Eu não sei de onde que a galera tira isso. Ele não é considerado herói na Rússia. Tanto que as pessoas, quando falam do comunismo, falam principalmente desse período, Do né? Stalin, do Foi Stalin, até 53. Que foi até 53. Mas, na prática, não foi comunismo. A gente chama aquele tempo de terror vermelho. É terrorismo mesmo. Ele não era amado pelo... Temido. Temido. É a palavra. Até quando ele morreu, aí começou a primavera e liberdade e tudo, ele foi... Olha que interessante. O período depois da morte de Stalin é conhecido como primavera. Ele foi eliminado dos filmes, gente, sobre a Revolução e Lenin. Cortado dos filmes, todas as partes do Stalin. Ele foi demonizado mesmo. E a gente sabe por quê, né? Tem uns movimentos bem preocupantes pra mim, que são radicais, né, na Rússia e no mundo, na verdade, não é só na Rússia. Todo lugar tem, O mal, né, do mundo é radical. O radicalismo. Que falam que... mas Stalin trouxe vitória para a Rússia. Não é, gente. Stalin era covarde que, quando ficou sabendo que o Hitler atacou, ele fugiu e se trancou na casa de campo dele, na Dacha, por 3 dias e ninguém podia acessar ele. De tanto que ele ficou chorando em choque, sim. Ele não conseguiu nem pronunciar sobre a guerra para o próprio povo. Foi famoso Molotov. Sabe? Coquetel Molotov. Foi ele que pronunciou. Ele que avisou pro povo que a Alemanha invadiu. O Stalin não foi. Fala mais um mito, que o Stalin era russo. Sim. E um outro mito aqui, já aproveitando que estamos falando de Stalin, né? Acabamos, são os 2 sobre aqui, 3 coisas sobre o Stalin. Mas um mito muito doido, que o Stalin é russo. O Stalin não é russo. Sabia disso? Você é de casa? Esse é um mito famoso que eu também não sabia que existe. Mas no Brasil a galera acha. Muitas pessoas acham que ele era russo. Gente, ele falava russo com sotaque carregado. Ele era georgiano, inclusive trouxe muitos georgianos pro governo naquela época. Demorou pro russo chegar. No poder. No poder. Não, Stalin não era russo. Bom, então acho que foi uma boa maneira de encerrar esse episódio aqui. Não se esqueça de ser amável aqui nos documentários. Isso no futuro. Não se esqueça de ser amável aqui nos comentários, se inscrever se você gostou do conteúdo e dar uma olhada aqui nas outras coisas que a gente produz no canal, que a gente não fala só sobre esse assunto, falamos sobre muita coisa. E siga a gente nas redes sociais para saber mais sobre o nosso dia a dia. A gente vai tentar passar mais conteúdo também pela rede social.
e até uma próxima, que seja em breve. Tchau. Cuide-se, hidrate-se. Cuide-se, hidrate-se. Ai, preciso de hidratar. Nesse calor é bom hidratar. Hidrata, é isso.